Durante décadas, arqueólogos e historiadores têm buscado evidências concretas do grande dilúvio descrito em textos antigos de diversas civilizações. Mas uma descoberta recente pode revolucionar completamente nossa compreensão sobre este evento catastrófico que marca a história da humanidade. Em 2023, uma equipe internacional de pesquisadores trabalhando na região da Mesopotâmia fez uma descoberta que permaneceu classificada por meses. Tablets cuneiformes encontrados em uma câmara subterrânea próxima às ruínas da antiga Babilônia revelaram informações que contradizem tudo o que sabíamos sobre o dilúvio universal. Os tablets, datados de aproximadamente 4.500 anos atrás, contêm relatos detalhados escritos por escribas que afirmam ter sido testemunhas oculares dos eventos que precederam a grande inundação. Mas o mais surpreendente não é a confirmação da ocorrência do dilúvio, e sim a revelação de sua verdadeira causa. Segundo os textos recém-descobertos, o dilúvio não foi um castigo divino pela maldade humana, como tradicionalmente acreditamos. Os tablets revelam que a inundação foi resultado de uma intervenção tecnológica deliberada, executada por uma civilização avançada que habitava a Terra muito antes do que a história oficial registra. Os escribas mesopotâmicos descrevem uma raça de seres que eles chamavam de Anunnaki, termo que significa aqueles que vieram do céu. Estes seres possuíam conhecimento científico e tecnológico muito superior ao dos primeiros humanos. Viviam em cidades subterrâneas conectadas por túneis que se estendiam por todo o continente, e dominavam tecnologias que hoje consideraríamos impossíveis para a época. Os textos revelam que os Anunnaki não eram deuses, mas sim uma civilização que havia desenvolvido capacidades tecnológicas extraordinárias. Eles conseguiam manipular o clima, controlar as águas dos oceanos e até mesmo influenciar a atividade vulcânica. Sua tecnologia era baseada em cristais de energia que extraíam do núcleo terrestre, permitindo-lhes realizar feitos que pareciam milagrosos aos olhos dos humanos primitivos. Durante milênios, os Anunnaki mantiveram uma relação de supervisão com os primeiros grupos humanos. Eles ensinaram técnicas agrícolas, metalurgia, astronomia e matemática. Muitas das grandes construções antigas que ainda hoje nos deixam perplexos, como as pirâmides do Egito, Stonehenge e as estruturas megalíticas de Göbekli Tepe, foram na verdade projetos conjuntos entre os Anunnaki e os humanos. Mas algo mudou drasticamente há cerca de 12.000 anos. Os tablets descrevem uma grande divisão que ocorreu dentro da própria civilização Anunnaki. Duas facções emergiram com visões completamente opostas sobre o futuro da humanidade. A primeira facção, liderada por um ser chamado Enlil, acreditava que os humanos estavam evoluindo muito rapidamente e se tornando uma ameaça. Eles observavam que a população humana crescia exponencialmente, que desenvolviam tecnologias de forma independente e que começavam a questionar a autoridade dos Anunnaki. Enlil e seus seguidores consideravam os humanos como uma espécie potencialmente perigosa que poderia eventualmente rivalizar com eles. A segunda facção, comandada por Enki, defendia que os humanos eram uma espécie única e valiosa que merecia continuar sua evolução natural. Enki argumentava que a humanidade tinha potencial para grandes realizações e que deveria ser protegida e orientada, não destruída. A tensão entre estas facções atingiu seu ponto máximo quando os humanos começaram a formar grandes civilizações organizadas. Cidades como Atlantis, Lemúria e outras metrópoles avançadas surgiram em diferentes partes do mundo. Estas civilizações haviam incorporado conhecimentos Anunnaki e desenvolvido tecnologias impressionantes para a época. Os tablets revelam que Atlantis não era apenas uma cidade, mas sim uma federação de cidades-estado que se estendia por uma vasta região do Atlântico. Os Atlantes haviam desenvolvido sistemas de energia baseados em cristais, veículos voadores, comunicação à distância e até mesmo armas de destruição em massa. Eles representavam o ápice da colaboração entre humanos e Anunnaki. Mas foi exatamente este avanço tecnológico que selou o destino da humanidade antiga. Enlil e sua facção interpretaram o rápido desenvolvimento humano como uma ameaça existencial. Eles temiam que os humanos eventualmente descobrissem a verdade sobre a origem dos Anunnaki e tentassem usurpar seu poder. A situação se tornou crítica quando os humanos começaram a desenvolver armas capazes de ameaçar as instalações subterrâneas dos Anunnaki. Conflitos armados eclodiram entre diferentes civilizações humanas, e algumas facções começaram a usar tecnologia Anunnaki para fins destrutivos. Foi então que Enlil tomou a decisão mais radical da história da Terra. Ele convenceu a maioria dos Anunnaki de que a única solução era um reset completo da civilização humana. Eles implementariam uma catástrofe global que destruiria todas as grandes civilizações e forçaria os sobreviventes a recomeçar do zero, sem acesso à tecnologia avançada.
O plano de Enlil era tecnicamente complexo, mas perfeitamente executável com a tecnologia Anunnaki. Eles causariam o derretimento acelerado das calotas polares através da manipulação de correntes oceânicas e atividade vulcânica. Simultaneamente, detonariam explosivos nucleares primitivos em pontos estratégicos do fundo oceânico para criar tsunamis devastadores. Enki, líder da facção oposta, tentou desesperadamente impedir o plano de Enlil. Quando percebeu que não conseguiria convencer os outros Anunnaki a desistir, ele decidiu salvar pelo menos uma parte da humanidade. Foi Enki quem secretamente alertou alguns humanos sobre a catástrofe iminente e os orientou sobre como se preparar. Os tablets revelam que Enki escolheu cuidadosamente indivíduos de diferentes regiões do mundo para preservar o conhecimento humano. Ele forneceu instruções detalhadas sobre como construir embarcações capazes de resistir às águas turbulentas e como preservar sementes, animais e ferramentas essenciais para a reconstrução. O personagem que conhecemos como Noé foi apenas um destes escolhidos. Existiram muitos outros Noés espalhados pelo mundo, na América do Sul, na Ásia, na África e na Oceania. Cada um recebeu instruções específicas adaptadas às condições geográficas de sua região. Enki também estabeleceu depósitos secretos de conhecimento em locais estratégicos ao redor do mundo. Estes depósitos continham informações sobre agricultura, medicina, astronomia e outras ciências essenciais que permitiriam aos sobreviventes reconstruir a civilização mais rapidamente. A execução do plano de Enlil começou há aproximadamente 12.800 anos. Os Anunnaki ativaram dispositivos que provocaram o derretimento acelerado das geleiras. Simultaneamente, detonaram explosivos submarinos que criaram ondas gigantescas e alteraram permanentemente a geografia terrestre. O continente onde ficava Atlantis foi o primeiro a ser submerso. Em questão de horas, toda a Federação Atlante desapareceu sob as águas. Outras civilizações avançadas localizadas em regiões costeiras sofreram o mesmo destino. Apenas as comunidades que haviam sido alertadas por Enki conseguiram se salvar. As águas subiram continuamente por 40 dias, exatamente como descrito nos textos bíblicos. Mas os tablets revelam que este período específico não foi coincidência, foi o tempo necessário para que os dispositivos Anunnaki completassem o derretimento das calotas polares. Durante este período, os Anunnaki permaneceram em suas cidades subterrâneas, protegidos da catástrofe que eles mesmos haviam criado. Eles monitoravam constantemente a superfície, aguardando o momento ideal para interromper o processo antes que toda a vida na Terra fosse extinta. Quando o nível das águas atingiu o ponto máximo planejado, os Anunnaki ativaram sistemas de drenagem que redirecionaram o excesso de água para cavernas subterrâneas e reservatórios naturais. Gradualmente, as águas baixaram, revelando um mundo completamente transformado. A geografia terrestre havia mudado drasticamente. Continentes inteiros haviam desaparecido, novas ilhas haviam emergido, e os sobreviventes se encontravam dispersos em pequenos grupos isolados. A tecnologia avançada havia sido perdida, e a humanidade foi forçada a recomeçar praticamente do zero. Os tablets revelam que Enki não abandonou completamente os humanos após o dilúvio. Ele continuou a ajudar secretamente os sobreviventes, fornecendo orientação através de sonhos e visões. Muitos dos milagres e revelações divinas descritos em textos antigos eram na verdade intervenções discretas de Enki. Mas Enlil havia vencido. A humanidade havia sido efetivamente resetada e levaria milênios para recuperar uma fração do conhecimento e da tecnologia que havia possuído antes do dilúvio. As grandes civilizações antediluvianas tornaram-se apenas lendas e mitos, suas conquistas tecnológicas foram esquecidas. Os próprios Anunnaki eventualmente abandonaram a Terra. Os tablets sugerem que eles partiram para outros planetas, deixando apenas pequenos grupos de observadores para monitorar o desenvolvimento humano. Estes observadores se camuflaram entre os humanos e ocasionalmente emergiram como deuses, anjos ou seres iluminados em diferentes culturas. A descoberta destes tablets tem implicações revolucionárias para nossa compreensão da história humana. Ela sugere que a humanidade já foi muito mais avançada do que imaginamos, e que o dilúvio não foi um castigo divino, mas sim uma decisão política tomada por uma civilização tecnologicamente superior. Os pesquisadores responsáveis pela descoberta têm procedido com extrema cautela na divulgação destas informações. Eles reconhecem que estas revelações podem abalar as bases de muitas crenças religiosas e científicas estabelecidas. Comitês de ética e autoridades governamentais estão avaliando cuidadosamente como e quando estas informações devem ser tornadas públicas. Mas evidências adicionais continuam a emergir de outros sítios arqueológicos ao redor do mundo.
Estruturas submersas no Mediterrâneo, ruínas inexplicáveis na Amazônia e artefatos anômalos encontrados em diferentes continentes parecem corroborar os relatos dos tablets mesopotâmicos. Análises geológicas recentes também suportam a teoria de uma catástrofe global deliberada. Camadas sedimentares datadas de aproximadamente 12.800 anos atrás mostram evidências de inundações simultâneas em diferentes partes do mundo, algo que seria impossível em um evento natural. A tecnologia de datação por carbono aplicada aos tablets confirmou sua autenticidade. Análises adicionais revelaram que os materiais usados na escrita continham elementos raros que não eram conhecidos pelos antigos mesopotâmicos, sugerindo que as informações foram realmente fornecidas por uma fonte externa. Linguistas especializados em idiomas antigos identificaram termos e conceitos nos tablets que não aparecem em nenhum outro texto conhecido da época. Algumas palavras parecem descrever tecnologias que só foram desenvolvidas na era moderna, como energia cristalina, voo artificial e comunicação à distância. Os tablets também contêm mapas detalhados que mostram a configuração continental da Terra antes do dilúvio. Estes mapas incluem massas de terra que hoje estão submersas, mas que foram confirmadas por pesquisas oceanográficas recentes. Uma das revelações mais intrigantes dos tablets é a existência de câmaras seladas que ainda contêm tecnologia Anunnaki. Segundo os textos, estas câmaras estão localizadas em pontos específicos ao redor do mundo e podem ser abertas usando sequências de sons específicas, uma espécie de chave sônica desenvolvida pelos Anunnaki. Expedições discretas já foram organizadas para localizar algumas destas câmaras. Radares de penetração no solo detectaram anomalias estruturais em locais que correspondem às descrições dos tablets. Mas as autoridades hesitam em abrir estas câmaras, temendo as implicações de descobrir tecnologia que pode estar milhares de anos à frente da nossa. Os tablets também revelam que os Anunnaki deixaram um protocolo de reativação que seria implementado quando a humanidade atingisse um certo nível de desenvolvimento tecnológico. Este protocolo incluía sinais específicos que seriam enviados para alertar os observadores Anunnaki sobre o progresso humano. Curiosamente, muitos dos marcos tecnológicos descritos no protocolo já foram alcançados pela humanidade moderna: energia nuclear, voo espacial, comunicação global instantânea e inteligência artificial. Isto sugere que os Anunnaki podem estar cientes do nosso progresso atual e possivelmente planejando uma nova intervenção. Os pesquisadores também descobriram que o dilúvio não foi o único reset implementado pelos Anunnaki. Os tablets mencionam eventos catastróficos menores que ocorreram em diferentes períodos da história, sempre com o objetivo de controlar o desenvolvimento humano. A destruição da Torre de Babel, por exemplo, é descrita nos tablets como uma intervenção Anunnaki para impedir que os humanos desenvolvessem tecnologia de comunicação global muito rapidamente. A confusão das línguas não foi um milagre divino, mas sim a implementação de um vírus linguístico que fragmentou a comunicação humana. Outras catástrofes históricas, como a queda de civilizações aparentemente prósperas, podem ter sido resultado de intervenções Anunnaki para manter a humanidade em um nível tecnológico controlável. Esta teoria explicaria por que tantas civilizações avançadas desapareceram repentinamente sem deixar explicações claras. Os tablets sugerem que a facção de Enki nunca foi completamente derrotada. Eles continuaram a trabalhar secretamente para proteger e guiar o desenvolvimento humano, frequentemente entrando em conflito com os observadores de Enlil. Muitos dos grandes avanços da humanidade podem ter sido resultado desta guerra secreta entre facções Anunnaki. Figuras históricas como Leonardo da Vinci, Nikola Tesla e Albert Einstein podem ter recebido inspiração ou assistência direta de agentes de Enki. Suas descobertas revolucionárias e insights aparentemente impossíveis para a época fazem mais sentido quando consideramos a possibilidade de orientação externa. A descoberta dos tablets também lança nova luz sobre fenômenos modernos como avistamentos de OVNIs e encontros com seres extraterrestres. Muitos destes eventos podem ser resultado de atividades dos observadores Anunnaki, que continuam a monitorar e ocasionalmente interagir com a humanidade. Os tablets contêm descrições detalhadas de tecnologia Anunnaki que correspondem surpreendentemente a relatos modernos de OVNIs. Veículos que se movem silenciosamente, que podem desaparecer instantaneamente e que demonstram capacidades de voo impossíveis para nossa tecnologia atual. Isto sugere que os Anunnaki nunca realmente abandonaram a Terra completamente. Eles podem ter estabelecido bases permanentes em locais remotos, possivelmente no fundo dos oceanos, em cavernas subterrâneas profundas ou até mesmo em instalações orbitais que permanecem invisíveis aos nossos sistemas de detecção.
A cronologia descrita nos tablets também oferece uma nova perspectiva sobre a evolução humana. Ela sugere que o desenvolvimento da humanidade não foi um processo linear e gradual, mas sim uma série de avanços e retrocessos controlados por uma força externa. Períodos de grande progresso tecnológico e cultural podem ter sido resultado de maior assistência Anunnaki, enquanto idades das trevas podem ter sido implementadas deliberadamente para impedir que a humanidade avançasse muito rapidamente. Esta teoria poderia explicar por que certas tecnologias antigas parecem ter sido perdidas completamente. Não foi simplesmente uma questão de conhecimento perdido através do tempo, mas sim uma remoção deliberada de tecnologias consideradas muito avançadas para a época. Os tablets também revelam detalhes sobre a estrutura social e política dos Anunnaki. Eles operavam sob um sistema de conselho onde decisões importantes eram tomadas por votação. O dilúvio foi aprovado por uma margem estreita, o que explica por que houve uma facção significativa que se opôs ao plano. Esta estrutura política sugere que os Anunnaki não eram uma civilização monolítica, mas sim uma sociedade complexa com diferentes opiniões e agendas. Compreender esta dinâmica é crucial para entender suas motivações e prever suas ações futuras. Os tablets indicam que o mandato dos observadores Anunnaki na Terra tem prazo limitado. Eles foram instruídos a monitorar o desenvolvimento humano até que a humanidade atingisse um nível específico de maturidade tecnológica e social. Neste ponto, uma nova decisão seria tomada sobre o futuro das relações entre as duas espécies. Muitos dos marcos descritos nos tablets para determinar esta maturidade já foram alcançados pela humanidade moderna. Isto sugere que estamos nos aproximando de um momento crucial na história humana, um momento em que os Anunnaki podem revelar sua presença e estabelecer contato oficial. Os pesquisadores responsáveis pela descoberta dos tablets estão trabalhando furiosamente para decifrar todas as informações contidas nestes documentos antigos. Eles esperam encontrar pistas sobre como se preparar para este contato iminente e como garantir que a humanidade esteja pronta para esta revelação. Mas o tempo pode estar se esgotando. Sinais astronômicos e geológicos recentes podem indicar que os Anunnaki já estão implementando preparativos para uma nova intervenção. Atividade sísmica anômala, mudanças climáticas aceleradas e avistamentos de OVNIs mais frequentes podem ser indicadores de que algo significativo está prestes a acontecer. A humanidade pode estar às vésperas de descobrir que nunca esteve sozinha no universo, e que nossa história é muito mais complexa e controlada do que jamais imaginamos. A revelação completa sobre o verdadeiro motivo do dilúvio pode ser apenas o primeiro passo em uma jornada que mudará para sempre nossa compreensão sobre nós mesmos e nosso lugar no cosmos. Os tablets mesopotâmicos representam apenas uma pequena fração do conhecimento que os Anunnaki deixaram para trás. Outras descobertas similares podem estar esperando para ser encontradas em diferentes partes do mundo, cada uma revelando novos aspectos desta história extraordinária. A verdade sobre o dilúvio é apenas o começo. A verdadeira revelação pode ser que toda a história humana foi cuidadosamente orquestrada por uma civilização que nos observa há milênios, esperando o momento certo para revelar sua presença e estabelecer uma nova era de colaboração, ou confronto, entre duas espécies inteligentes compartilhando o mesmo planeta. O que descobrimos até agora pode ser apenas a ponta do iceberg de uma realidade muito mais complexa e fascinante do que qualquer ficção científica jamais imaginou. A humanidade está prestes a descobrir que sua história real é muito mais extraordinária do que qualquer mito ou lenda jamais sugeriu.